É o momento de ficar em casa, se possível, cuidar de si, da família, mas também cuidar de quem agora mais precisa. É o momento de pôr em prática o amor e a caridade, de estar em casa e lembrar de quem não tem casa, de quem não tem a quem recorrer, de quem tem fome. Vem com a gente nessa reconexão com os nossos irmãos e irmãs, participando dessa corrente de amor. São iniciativas de casas espíritas, umbandistas, evangélicas, cristãs, todos juntos, em prol do real sentido da reconexão, o amor ao próximo. Faça a sua doação. A sua ajuda é vida, esperança e conforto. Foi rapidinho, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade de forma leve e laica aqui na TVC. Se você perdeu o primeiro bloco desse programa, que está fantástico a respeito de terapias online, funcionam ou não funcionam, você pode ir lá nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube, Reconnect Brasil, que tem o primeiro bloco desse programa, esse programa inteirinho também vai estar lá, assim como todos os programas anteriores. Tá? Tem muita coisa bacana. Aproveita para dar uma temporada, tem a primeira e a segunda temporada inteira lá para você. Tá? Se você quer entrar em contato com a gente, quer ver coisa bacana, conteúdo exclusivo, vai nas nossas redes sociais, Reconnect Brasil, no nosso Instagram e no nosso Facebook. Manda mensagenzinha pra gente, dá a sua opinião em relação às postagens, é muito bacana a sua opinião. Antes do nosso intervalinho, o Roberto, muito capicioso como sempre, fez uma perguntinha bem legal pra Paula. E aí Roberto, qual foi a pergunta? Refaz aí. Não, então, pelo que eu saiba, não existe nenhum conselho que regulamente, ou pelo menos a maioria das terapias, terapias que são auxiliares, elas não são muito regulamentadas. Então, como é que o usuário, né, o paciente, o cliente que quer recorrer a essa terapia, como é que ele pode ter a certeza de que não está caindo numa furada? Qual a dica que você dá, Paulo? Certeza é uma palavra forte, né? É assim... Esse usuário, ele tem de investigar com quem já teve com esse profissional, né? Assim, da onde vem esse profissional. Então, essa investigação, né? A indicação do profissional. Então, eu acho que isso é muito importante, isso é muito valioso, né? Assim, porque realmente nós não temos um conselho. Mas, mesmo se tivéssemos, essa investigação continua sendo fundamental, né? A gente não vai para um médico sem pedir uma indicação, sem investigar a qualidade desse profissional, né? Então, nesse universo, funciona do mesmo jeito, né? Eu diria... A gente tem, acho que o Bernardo pode até falar também sobre o nosso cuidado, Bernardo, de trazer aqui para a Reconnect profissionais que a gente acredita muito, de diversas fontes, religiões, né? diversas práticas, muito plural, que é o que a gente gosta de ser, mas profissionais que a gente tem um rigor muito grande em trazer gente que a gente confia, acredita e sabe que são pessoas muito sérias, né? Isso. Então a Reconnect é uma ótima fonte para procurar bons terapeutas. Olha, você dando uma orientação maravilhosa. Agora eu queria dar uma parte aqui numa fala da Mércia em relação do que vocês estavam trazendo do mundo online e do mundo offline no atendimento. No atendimento online, a gente precisa fazer uma adaptação. Alguns procedimentos que nós faríamos no presencial, eles às vezes não são possíveis. A conduta muda um pouco, não é? Então, para trabalhos corporais, no online, ele perde um pouco, sim, dificulta um pouco algumas intervenções. Um processo de coaching, por exemplo, no online, ele funciona muito bem, né? E os trabalhos, como é que eu chamo? A gente chama de VAS, né? São partes do processo onde a gente faz um aprofundamento maior. Mas são trabalhos que a gente trabalha num nível no campo visual, criando imagens. Então,
isso pode acontecer muito bem, né? Então, precisa ter, sim, uma adequação, uma adaptação, né? Tá, mas aí tem que ter o consentimento obrigatoriamente do consulente. Por quê? Por exemplo, se eu posso fazer uma constelação familiar, né, sem a presença da pessoa, né? Se eu posso, por exemplo, oráculos online, se eu posso jogar baralho online, búzios online, né, só pelo nome e a data de nascimento da pessoa. Então, isso me dá uma... como leiga... Você não pode fazer assim não, viu? A pessoa está presente, não. Sim. Eu não posso então, constelação não pode ser online. Pode ser online. Você está dizendo sem a presença da pessoa. Mas vendo a pessoa. Ela está lá. Eu não posso estar com a Mércia e vou constelar o filho da Mércia. Não. Mas a Mércia precisa ela precisa estar consciente que está sendo constelado ou não? Claro, sim. Claro. Ela sabe o que está acontecendo. Então vamos excluir a constelação. Vamos falar das outras técnicas, né? Uhum. Isso não causa um risco, por exemplo? Eu pego aqui, eu conheço o Roberto, eu quero jogar um oráculo para o Roberto, que eu sei a data de nascimento e o nome dele. Eu quero emitir um reiki para o Roberto, que eu conheço o Roberto. Né? Porque toda energia que vai, eu não sei a licitude dessa energia, né? Eu não sei qual a frequência dessa energia. Então, isso para quem está vendo a gente que é leigo, isso causa uma insegurança. Então, o que é moral? A energia tem essa moral, né? Quem controla isso? Eu posso me fechar a isso? Olha, a partir do momento em que a pessoa vai estar consciente que vai receber um atendimento online, ela vai estar disponível. Dificilmente ela não vai estar. Quando você falou da história do reiki, né, ou jogar para alguém. Se eu for jogar para alguém e essa pessoa não souber, eu não estou sendo ética. Certo? Mas é possível. É possível, mas não está dentro de uma ética, né? Então eu preciso ter a aprovação da pessoa. Né? Porque isso acaba passando uma insegurança tremenda, né? Então pega uma lista telefônica, eu vejo o Messi, Henrique, parará, pô, jogar ali. Meninas, você está trazendo aí um profissional que nós não indicaríamos, né? Exatamente. Esse nível de profissional que faz um trabalho desse, sem o consentimento da pessoa que está recebendo, né? É um profissional que você olha para ele assim, com um olhar... Forma duvidosa, né? Você quer ele longe. Meninas, e os robôs? E os robôs? Essa eu queria também saber. E a tua opinião também, Bernardo, que é uma pessoa que entende... talvez de robô? De robô. Eu também quero saber. De jogo, né? Búzios, tarô, enfim. Eu não sei se vocês têm algum tipo de jogo que seria possível fazer dessa forma. Mas o que a gente vê na internet é que você entra no site, não é uma pessoa que está ali, né, corando a energia dela, mentalizando ali para poder soltar uma carta de tarô, ou não sei se tem búzios online, mas enfim, esses jogos que você pode colocar lá seu nome, ou então assim, mentalize, escolha uma carta que a máquina ali, o computador vai tirar e vai definir aquilo ali para você com um texto já pronto. Isso funciona? Para mim, não. Eu não tenho experiência nisso, mas ouvindo esse relato, eu diria para você que não, que é uma brincadeira, entendeu? Mas eu não sou a pessoa mais adequada. Tem gente que não sai de casa sem jogar um tarô online. Vai lá no site, clica 3, 4 vezes até dar certo, até sair o que ela realmente... Aí você pega essa pessoa e encaminha ela para um consultório. Está precisando... Exatamente. Não. Aí nós estamos tratando de outra situação. Eu não acredito... Ela para Henrique, ó, que a gente joga também. Eu não acredito muito não, viu, Roberta? Minha opinião assim, em computador não. Eu acho que tá meio longe ainda da gente. Inclusive tem até uma inteligência artificial, né, que é o Depraxis. Desculpa. Que é o Depraxis. Desculpa. Né? Pode falar. De novo. É igual um holograma, né? Sim. Um holograma. Para algumas situações ele vai funcionar como numa reunião qualquer, mas aquilo não é verdadeiro, entende? Então, tem até um robô que foi criado na Alemanha, né, que ele faz terapia cognitivo-comportamental. Você acredita? Acredito. Então, assim, aí eu acho... Não conheço, não foi é o Depraxis. Ele cuida da depressão. Meninas e Bernardo, para deixar todo mundo tranquilo,
Quem fez essa consulta não vai acontecer nada, simplesmente não vai acontecer nada. Mas se quiser, como uma brincadeira, né? Porque é divertido, você vai lá, joga um tarô, será que vai dar certo? Eu tô achando que é ele, viu, Bernardo, que faz isso. Ele queria dizer assim, caramba, será que eu fiz besteira? Eu passei, Tá querendo a validação de vocês duas aí. E aí estão me mandando para um... É igual a história do... Pode existir, tem que ser possível. É igual a história da dança da chuva do índio, né? Então o pessoal diz que as pessoas mais céticas dizem que a dança do índio, da chuva, funcionava porque ele só parava de dançar quando chovia, né? Então, aí vai dar certo sempre. Então, uma hora dá. Vai dar certo, uma hora dá. Meninas, aí vamos agora falar de um assunto sério. Segundo a Academia Americana de Pediatria, as redes sociais online podem levar as jovens à depressão, né? O novo fenômeno, batizado de depressão Facebook, né, segundo a Academia Americana de Pediatria, coloca em risco de isolamento os adolescentes que já têm tendência a doenças como depressão. Tá? Aí vem o Google, né, o velho Google, e oferece para os usuários americanos, até agora, testes gratuitos de depressão. Uau. Então, nesse sentido, a internet seria a causa e o efeito? Então, ela seria a cura da própria doença? Cura? O que você acha, Paula? De jeito nenhum. O que é que você acha a respeito de levar adolescentes, que a internet leva adolescentes que já têm tendência depressiva a apresentar depressão? Isso sim, porque ele vai se fechar mais ainda dentro daquele universo, né? E se privar do contágio com pessoas, né? Então a gente está assistindo isso o tempo inteiro nos nossos consultórios, né? Mas a causa, sim. Você falou a causa e a solução, é isso? Você disse? A causa e o efeito, porque, por exemplo, a internet, a vida online, leva as pessoas à depressão e elas usam a mesma vida online para serem curadas ou receberem atendimentos por internet. Então, ao momento que ela é a causa, ela é a solução. Entendi. Agora vamos lá. Atendimento pela internet é uma coisa. Fazer um teste no Google para você saber se está com depressão, isso não é um atendimento, né? Isso aí, assim, é bastante temeroso, né? Porque um testezinho desse para dar um diagnóstico de depressão numa pessoa, sinto muito, é um teste bastante falho, duvidoso, né? Muito, falho no sentido humano da coisa. Né? Para uma situação como essa, nesse nível, precisa de um contato humano, sim, né? Não é só perguntinha, né? Tem outro nível de percepção. Ora, se o psiquiatra, né, que é a pessoa adequada para dar o diagnóstico de depressão, ele precisa, às vezes, de mais de uma consulta para responder a pessoa, para garantir que ela... Garantir não, para sugerir que ela esteja num processo depressivo. E existem vários níveis de depressão, né? Às vezes a pessoa tem depressão e nem sabe. E vive ali, né, se sustentando de outras formas. Inclusive o Brasil é um dos líderes em depressão, né, Messinho? É verdade. Né? Eu tenho cliente que tem depressão e não quer medicação de forma nenhuma. Então não aceita, altos e baixos. Não. Altos e baixos o tempo todo, entende? Mas é uma escolha dela. Eu sugiro, você precisa sim, porque eu sempre, quando encontro uma situação assim, eu encaminho para um psiquiatra. Às vezes que encaminho para um psicólogo também, porque eu não sou psicóloga, eu sou psicoterapeuta, mas não sou psicóloga. E às vezes é preciso de um olhar assim, entende? Determinadas situações. Eu encaminho. E nem sempre o psiquiatra vai ter a resposta na hora, então imagine um teste no Google. Messi, Paula, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Na terapia presencial, algum momento vocês já tiveram um perrengue de ter que intervir ali fisicamente, de ter que segurar ali o paciente, ou de ser uma situação mais preocupante que vocês tiveram que ter esse contato aí corporal para segurar a onda, para poder lidar com a situação? Rapaz, uma vez eu tive uma situação que eu vou te contar. Eu atendia o casal, porque é muito comum na terapia complementar ou holística, a gente poder atender a pessoa, atender o filho, atender o marido,
se eles entre si concordarem. Na psicologia tradicional isso não acontece, mas a gente tem essa liberdade. E num desses casos, eu atendi um casal e essa moça foi comentar alguma coisa, né? A gente precisa ter maior cuidado com isso. Ela fez um comentário com ele e ele ligou que só podia ser a terapeuta, que estava acabando com o relacionamento dele. E como eu já o tinha atendido, ele chegou no meu consultório, chegou armado. Nossa. Entende? Nossa. Chegou armado. Foi uma situação muito delicada que eu não sei onde eu arrumei tanto sangue frio para lidar com aquilo ali. Eu acho que eu saí do corpo e alguma coisa entrou. Porque foi Nesse muito caso, na estressante. terapia online é mais tranquilo. Mas em relação Né? a minha pergunta é assim, numa terapia online, você está ali com a pessoa que está se consultando com você, Paula e Mércia, e tem algum momento ali que você precisa ter mais um pulso, ou segurar nela, ou acordar, ou trazer ela para si. Como é que se faz isso online? Existe esse risco, esse perigo? Olha, risco existe. Agora é o que eu te falei. Existe uma adaptação do trabalho, né? E o terapeuta que está conduzindo esse processo, ele vai cuidar para que isso não aconteça. Porque isso vai acontecer também depende da condução, né? Da forma como esse profissional está, aonde ele está levando esse cliente, né? Então, isso tem a ver com a condução do processo. Eu nunca vivi isso, essa situação que a Mércia está trazendo, nem no presencial. Graças a Deus. Ufa, nossa, ai, ai. Mas a Mércia agora me ligou uma coisa muito interessante, Paula. Eu queria que você desse a sua opinião, que a Mércia falou aqui. E depois a Mércia, por gentileza. A Mércia falou a respeito que tem muitos pacientes, quando ela vê que está em alto grau de depressão, ela encaminha para um psicólogo, para um psiquiatra, parará. Aí, Paula e Mércia, eu pergunto para vocês. Até onde vai o limite da terapia complementar? É importante que o terapeuta conheça os seus limites, né, a partir daqui, isso não me compete mais. E há uma rejeição do consulente em relação a isso? É fundamental que o profissional conheça o limite dele, né? Porque, como é muito tênue, ele vai invadir, vai entrar num território que ele não está preparado, ele não estudou, né, para orientar. Então, se eu estou com um paciente que ele está precisando de uma intervenção medicamentosa, eu não sou médica, eu não trabalho com drogas, né? Com medicação, então eu preciso encaminhar. Então eu tenho profissionais que trabalham comigo em parceria e eu, né, vou encaminhar para esse profissional. E se o paciente está comigo e eu entendo que ele precisa desse acompanhamento e ele se recusa, eu também vou ver se eu vou continuar com esse paciente, né? Uhum. Se eu percebo, enquanto profissional, que ele precisa de um acompanhamento com um psiquiatra e ele se recusa, ele vai dificultar o meu trabalho com ele. Então, assim, eu não vou conseguir ajudar essa pessoa, né? E às vezes é hora de suspender o trabalho, de suspender o processo, né? Você está conduzindo, um médico atendendo um paciente, passa o remédio, ele não quer tomar, passa o remédio, ele não quer tomar. Então, o processo não anda, né? Então, em alguns casos, se o paciente se recusa, eu particularmente encerro o processo e sinto muito, eu não vou ter como ajudar, não é? Com esse nível de resistência. Mércia, você já falou que encaminha, né? Eu já concordo falou que encaminha. com a Paula. Eu já tive situações assim que eu tive que encerrar o processo mesmo, porque não ia para frente, não tinha condição, né? Mas como esse exemplo que eu dei de uma cliente minha, a cada sessão que ela apresenta essa questão da depressão, aí eu lembro a ela, diz, pois se você estivesse com acompanhamento, isso seria mais fácil lidar. Mas como você escolheu, então teu processo é muito mais lento. E você vai ter que lidar com esses altos e baixos mesmo. Mas é a escolha sua.
mas eu sei que o caso dela não é um caso de risco, entende? Um caso não de é, caso, né? É isso. Exato, tá? Aí depende da psicopatia que a pessoa apresenta. Né? Eu já tive casos, assim, isso foi lá atrás, eu teve um caso bem, bem estranho, que a mãe chegou com o filho de 20 e poucos anos, tá? E quando eu comecei a fazer o trabalho dele na maca, ele ficou muito inquieto, e aí eu dei um tempo, eu fiquei respirando ali, de repente ele correu para o banheiro, né? Aí eu achei estranho, mas depois a mãe dele disse que era o costume dele. Se alguém tocasse nele, ele ficava excitado. Entende? E aí eu disse, bom, então eu não posso continuar esse tratamento. Entende? Que ali já era um caso de uma psicopatia mais séria, que precisava de um outro tipo de acompanhamento, não uma coisa tão sinestésica como era o trabalho profissionais também. Hoje já tem essa facilidade, né? Porque antigamente, lá nos primórdios da terapia holística, né? Isso não tinha esse respeito, mas hoje tem um respeito muito grande. É verdade. Isso é legal. E esse momento, vamos falar do momento quarentena, momento coronavírus, Covid-19, a procura aumentou realmente bastante. As pessoas, no entendimento de vocês, essa dificuldade de ficar em casa, isso gerou gatilhos psicológicos, gatilhos energéticos, que estão demandando mais esses tratamentos complementares? Paula? Deixa a Mércia falar, que ela já estava... vai, né? Mas aqui é um bate-papo, a gente vai sempre... É o que acontece. Foi mal, Mércia. Desculpa, Mércia. Perdão. Vai lá, Mércia. Você falou a palavra-chave, o gatilho. Então, tem muitas pessoas que estavam... sabe quando a gente falou da depressão, que existem níveis de depressão? São pessoas que estavam ali, sabe, meio em momentos depressivos e não tinha como uma depressão, mas esse gatilho da solidão, principalmente para quem vive só, o gatilho do medo, do pânico, gerou para essas pessoas, está gerando para essas pessoas uma coisa bem maior do que elas imaginavam. Então, eu atendo alguns clientes que não imaginavam que iam estar sofrendo de solidão. Então, eram pessoas que estavam em movimento constante, embora continuem trabalhando de forma online, né? Mas tinha um movimento constante da vida, de viagens, de movimentos desses aplicativos de encontro, entendeu? Onde disfarçava essa solidão. E hoje não tem isso, não pode. Então, se deparar com ele próprio, com ela própria, com as paredes, né, externas e com as paredes internas, é um grande desafio. Um grande desafio. Então, sim, nós vamos ter muito mais, né, questões a serem trabalhadas. Todos os profissionais dessa área terapêutica e médica, né, né, com esse olhar de cuidar, tá? Vai ter mais procura, não tenho nem dúvida disso. Se antes já tinha, agora, sim. O que acontece nesse momento também, está todo mundo em casa, mas algumas pessoas estão sem trabalho e com isso estão sem dinheiro. Então, essa demanda existe, mas não necessariamente isso está indo para os consultórios. O que é mais arriscado, né, Paula? Mas aí, o que a gente está assistindo, que é um fenômeno, são as lives. Né? Você abre o Instagram e tem inúmeras lives de todo tipo e lotadas. Então, as pessoas estão indo para lá. Né? Tem coisa ruim, mas tem muita coisa boa nas lives. Eu, inclusive, estou nesse movimento em serviço. Né? Eu reservei um horário meu de atendimento para fazer live 8 horas da manhã. Segunda a sexta, eu conduzo uma meditação e depois eu abro para quem quer estar ao vivo comigo, que precisa falar a sua experiência, contar como está, né? De uma forma gratuita, porque as lives são isso, né?
Então, é uma forma de oferecer e ter espaço para que essas pessoas possam, né? Então, a gente está assistindo a corrida para ir, né? Eu acho que as pessoas estão buscando ajuda nesses espaços. É o que eu tenho assistido. E ótimos profissionais. Ótimos profissionais. Fala, Bernardo. Né? Não, vá. Fala, Mércia. Fala todo mundo. Todo mundo de uma vez só? Pode falar. Não, eu só ia nossa fazer, reconexão. na verdade, não era nenhuma pergunta, era um comentário, né? Então, assim, eu concordo com a Paula, que a gente tem visto lives interessantíssimas, né? De profissionais bem gabaritados do que falam, né? O que me preocupa é a vida digital, quer dizer, o personagem que as pessoas criam nas redes sociais, né? Então você vê, por exemplo, no Instagram, pessoas que postam uma vida perfeita, as pessoas fazem esporte dentro de casa, uma vida desejada, né? Mostram o café da manhã com a família, quer dizer, é uma vida que muitas vezes ela é uma criação de uma vida perfeita, né? O que acaba internamente somatizando, por falta de tratamento, uma infelicidade. É verdade, né? Mas eu percebo também que essa coisa da vida perfeita nas redes sociais já caiu de moda, né? Tem um movimento da vida real. Tá caindo, eu acho que não caiu ainda não, viu, Paulo? Eu não sei se a vida real que estou mostrando é bem real, ou é uma vida real fake também, porque agora a moda é mostrar a vida real. Aí vamos ficar bem. E eu vejo também que é real. O que eu vejo também é que a gente está no momento onde os internautas, as pessoas que consomem esse tipo de ilusão de vida perfeita, estão muito mais exigentes. Então, quem prega uma vida perfeita, uma vida fitness, a gente teve um caso recente aí, não precisa citar, mas a gente sabe que tá um boom aí de uma pessoa que... É o seu, né? Com esse corpinho aí. Não, eu não sou vida perder, Bernardo. Não ia, ele fez até a barba, ele fez até todo meninão. Mas aí vamos um pequeno vacilo, porque ninguém consegue fingir o tempo todo. Então um vacilo às vezes é imperdoável, as pessoas caem em cima e acabou, destrói toda aquela imagem. Então, eu acho que existem muitas pessoas que estão ali influenciando de forma positiva, nesse momento, sobretudo, influenciando de forma muito positiva, pregando a vida real. Dentro do virtual, claro, mas não é nem a vida real, formulo, pregando a vida possível. Vocês, Mércia e Paulo, acreditam que a gente vai sair melhor dessa? É para sair, né? Porque é uma chance oportunidade a gente está tendo. Então, assim, é óbvio que a gente não fecha os olhos para tudo que está acontecendo. Todas as dores que estão acontecendo, todos os medos, mas a tendência, principalmente para quem está no autoconhecimento e para quem ajuda o outro, no caso aqui, né, de nós duas, a tendência é confiar que nós vamos buscar o aprendizado disso. Então, o que isso tem para me trazer e o que eu posso fazer a partir disso? Entende? Não cruzar os braços ou ficar na dor eterna da reclamação, como eu falava com uma pessoa hoje, né? Então, assim, eu preciso escolher o que eu faço desse momento na minha vida. Desafio está aí, tá? Eu vou ter novas aplicabilidade na minha vida. O que eu vou fazer para isso? Entende? Como eu vou renovar? Eu vi ontem, falei com uma cliente minha que é DJ, achei super legal que ela está fazendo uma parceria com as casas, com os restaurantes, para quando eles reabrirem. Então, ela faz a live com a experiência que ela tem como DJ, e a pessoa que entrou e pagou ali um determinado valor, que não é alto, ela vai ter um desconto quando aquela casa abrir, que ela tem parceria. Então, legal. É uma renovação, né? É uma inovação, na verdade. Eu já ouvi pessoas, né? Eu já vi reportagem falando de donos de restaurantes, donos de lugares que agora estão só entregando, que estão muito satisfeitos com isso e que querem continuar dessa forma, entende? Né? O delivery ou o drive-thru, né?
estão muito bem com isso, outros não. Então, nós temos mesmo que buscar saída desse reinventar-se. Né? Uhum. E Paula, o que é que você acha? Eu concordo aí com tudo que a Mércia está trazendo, né? Está tendo uma reinvenção, sim. Muitas possibilidades estão surgindo e estão fluindo muito bem, né? Agora, nos foi retirado muitas coisas. E a gente, enquanto, eu diria, humanidade mesmo, né? Porque se espalhou. A gente, por ter sido tirado, a gente foi obrigado a parar e a olhar para dentro de casa, para dentro de si, para suas famílias, para a sua vida, né? Então, assim, tem um movimento grande de repensar muitas coisas. Muitas coisas em relação à nossa própria vida, muitas coisas em relação ao planeta, muitas coisas em relação ao que verdadeiramente é importante, né? Porque eram muitas coisas absolutamente supérfluas. E a gente tem visto como essas coisas não têm valor, né? Então, eu vejo que esse olhar, ele está gritando aí, né? Então, essa é a grande mudança, né? Assim, a gente escuta isso o tempo inteiro. Nós não vamos voltar ao que era. Né? Esse não é um grande salto. É um grande salto enquanto humanidade, né? Enquanto refletir e mudar valores. Então, assim, verdadeiramente é o que eu tenho assistido. Isso vai ser para todo mundo? Não. Né? E quem não fizer essa mudança vai cair, vai sofrer, vai ficar e já está ficando no meio do caminho. Nós estamos assistindo isso, né? E é em todo canto, né? Você abre jornal, olha para fora, é assim. Alguns estão indo e avançando muito bem, outros não. E esse velho, ele vai ficando. É um momento de muita transformação, né? Que bom. Que bom. Com isso, a gente fecha muito bem, né, o nosso papo de hoje. Então, muito obrigado. Nos reconectamos com honras. Eu quero saber de você aí que está vendo a gente. Né? Vai lá no YouTube, vai lá nas nossas redes sociais e fala o que você acha. Terapias online, baseado em tudo que você ouviu aqui, da Paula Guimarães e da Mércia Henrique. O que é que você acha a respeito de terapias online? A gente quer te ouvir também. Roberto, muito obrigado, muito obrigado. Obrigado, meninas. Saudade de você. Muita saudade. E crianças reconectadas, fiquem em casa se possível, se cuidem, cuidem dos seus, tá? Paula, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Paula. Obrigada. Os contatos da Paula. Muito obrigado, Paula. Vai sair aqui as redes sociais da Paula, os contatos da Paula. Vou aprender também. Estou adorando todo mundo fazer as maçãs reconectadas. Messinha, muito obrigado, minha querida. Muito obrigado. Beijo para vocês. Então, você fica aí mais uma vez com a nossa campanha Reconexão Solidária. Vamos ajudar. A primeira campanha laica. Tá? Uma coisa que a gente esqueceu. As redes sociais das meninas, por favor. A gente falou que elas fazem terapia. Nós vamos colocar aqui, mas fala aí, Paula, qual é a tua rede social para o pessoal te achar? Instagram, @Paula Guimarães Terapeuta. Paula Guimarães Terapeuta. Mércia? Isso. Mércia Henriques. Henrique. Mércia Henriques. Vou colocar aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado. Fique com a Reconexão Solidária, que é a nossa campanha laica, onde nós estamos colaborando para a campanha de 5 instituições das mais diversas vertentes religiosas. Muito obrigado por estar com a gente até agora e até o próximo Reconect. Beijo, Paula. Beijo. É o momento de ficar em casa, se possível, cuidar de si, da família, mas também cuidar de quem agora mais precisa. É o momento de pôr em prática o amor e a caridade, de estar em casa e lembrar de quem não tem casa, de quem não tem a quem recorrer, de quem tem fome. Vem com a gente nessa reconexão com os nossos irmãos e irmãs, participando dessa corrente de amor.
São iniciativas de casas espíritas, umbandistas, evangélicas, cristãs, todos juntos em prol do real sentido da reconexão, o amor ao próximo. Faça a sua doação. A sua ajuda é vida, esperança e conforto.